O sucesso é tamanho que se você só vê a silhueta do personagem, você só vê a silhueta, você já fala Indiana Jones. É difícil você conseguir um feito desse. Só de enxergar a silhueta de personagem e cravar, é aquele personagem. O Indiana Jones com o chapéu, o chicote, a jaqueta, você sabe de cara que ele é o Indiana Jones. E é tão perfeito, cara, que se você tocar 3 notas, você reconhece. Reconhece. 3 notas da música tema. A John Williams, né? Também a gente tá falando de um filme do Harrison Ford no auge da beleza e carisma. Ele nunca esteve tão bonito quanto no primeiro Indiana Jones. George Lucas dando a ideia, junto com o Philip Kaufman, né? A ideia surge dos dois ali. Spielberg, muitíssimo inspirado, querendo revolucionar o cinema. E John Williams fazendo trilha sonora. Porra, é um negócio muito grande, né? Vamos é o Dream Team do cinema, o Dream do Team. blockbuster, Vamos né? tentar por ordem, então. Você ia contar como surgiu a história, vai lá. Foi em 1977 que surge, porque o Spielberg e o George Lucas eles eram muito, muito amigos. E eles estavam viajando juntos, se eu não me engano, num cruzeiro. E acho que eles estavam no Havaí. O George Lucas, isso. antes da estreia de qualquer filme novo dele, ele se retira pra não ver a expectativa, pra não falar com jornalista não ver e tudo crítica, mais, não ver né? crítica. Isso. E aí ele vai passar férias em lugares assim diferentes. Ele tava no Havaí nessa ocasião. Isso, por causa de uma estreia de Star Wars, Isso, inclusive, né? justamente. E os dois estavam juntos lá. E o Steven Spielberg tava falando pra ele o quanto ele gostaria muito de fazer um filme de aventura que fosse inspirado nas matinês. Não, ele queria fazer um filme do 007. Ele falou, um dos meus sonhos era fazer um filme do James Bond. Não, mas ele parte assim, ele fala, é um filme de aventura estilo 007, não um filme do 007 em si. Eu quero fazer uma aventura inspirado nos filmes de aventura de matinê que eu via quando era pequeno e no 007. Exatamente isso que ele fala. E esses filmes de aventura, por sua vez, baseado naqueles pulps de aventura, né? Nos heróis de aventura que a gente via, né, na época das Pulp Magazine nos Estados Unidos. E aí o George Lucas fala pra ele, eu tenho uma ideia de um personagem de aventura que eu gostaria muito de ver um filme sendo feito. O 007 nessa época, se eu não me engano, já era o Roger Moore. Se eu não me engano, posso estar enganado. Já tinha sido o Sean Connery. Já tinha sido o Sean Connery. Se não estava na fase de transição, mas eu acho que já era. E o George Lucas virou pro Spielberg e falou assim, tem uma ideia muito melhor que 007. Isso. Escuta a minha ideia aqui. E aí ele fala assim, George Lucas, eu quero fazer, mas eu mesmo não vou poder, porque eu estou fazendo Star Wars, e eu confiaria em você pra fazer esse filme, eu só confiaria em você. Mas, se você for fazer, tem que ser 3 filmes. O George Lucas já deixa isso cravado. E o Steven Spielberg fala, depois de eles verem as ideias ali, né, o Steven Spielberg topa e fala, beleza, então eu vou fazer esse filme pra você. E o George Lucas entrou como produtor. Então por isso que é da Lucasfilm até hoje, né? Porque uma ideia do George Lucas. Eu acho, inclusive, Daniel, que a criação é do George Lucas, mas o desenvolvimento do argumento é junto do Philip Kaufman. Não, e aí o roteirista é outro cara. O Lawrence Kasdan. Isso. Lawrence Kasdan, roteiro, história, George Lucas e Philip Kaufman. Isso, mas a ideia inicialmente acho que é só do Lucas, viu? Inicialmente George Lucas queria que o Philip Kaufman dirigisse isso daí. Só que não rolou, acabou enrolando um pouco. Só que ele tem participação na criação de tudo ali. Aí eles passaram essas ideias pro Kasdan, que desenvolveu o roteiro mesmo do filme, né? E já que você mencionou produção, cabe dizer que o Lucas foi muito, muito sagaz na maneira como ele negociou a produção desse filme, porque ele mordeu uma fatia enorme de bilheteria, uma coisa que era extremamente incomum para a época. Mas ele foi negado, acredite se quiser, ele foi negado por tantos estúdios. Vários estúdios sistematicamente foram negando o conceito. Ninguém queria produzir o filme, né? De Caçadores da Arca Perdida, apesar do sucesso do Star Wars. E o Spielberg também vinha de um sucesso de Tubarão, por exemplo, mas eles foram negando porque eles não acreditavam no projeto. Até que a Paramount falou assim, vamos fazer esse filminho aí. Era um orçamento, se eu não me engano, de 18 milhões na época. Era 20 milhões. Era um orçamento de filme B, praticamente, ali. Saca? Vamos pagar esse filme aí, não tem problema. Nos extras desses DVDs aqui, o Spielberg, ele conta que na época ele estava vindo de 3 grandes sucessos, mas que foram grandes sucessos que ele rompeu os limites do orçamento e também do tempo. Ele atrasou e quebrou a grana que ele tinha. Se não me engano, 1941, o próprio Tubarão e acho que o ET também, que sai ET antes. depois. Então qual era o outro? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Isso, sabia que era alguma coisa ouvindo dos ETs. Então era o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E aí ele fala... O roteiro do ET ele escreveu no set do Indiana Jones, né? É meio que simultâneo aí. E aí ele fala, eu não quero nem romper orçamento e nem passar do prazo. Eu vou fazer dentro do budget certinho. E era um budget de filme B, cara.
Era um budget muito fraquinho. E ele teve que se quando, virar. a Paramount, quando topou fazer, falou assim, tá bom, vamos pagar esse filme aí. Você quer fatia de bilheteria? Tá bom, dá fatia de bilheteria. Não tem problema. Foi o filme mais visto de 1980. Isso, e o Spielberg, mano, olha que louco. Ele fala assim, pra mim foi um desafio. Porque eu quis me provar enquanto diretor de que eu daria conta de fazer uma coisa incrível com o orçamento que me era dado. E se supera em todos os sentidos. Todos os sentidos. Em todos, mano. E aí ele também diz de cara que ele queria o John Williams na trilha sonora. Ele queria fazer um filme... Era uma realização pessoal. Fazer um filme de aventura, inspirado nessas coisas que ele gostava da infância, com trilha sonora do John Williams. Aí eles precisavam achar o protagonista, né? O roteiro, todo mundo que via pirava no roteiro. Achava fenomenal. Aí... precisamos de um protagonista. O George Lucas, você sabe que ele não queria o Harrison Ford? Não quis. Não queria de jeito nenhum. O Harrison Ford, ele tá marcado como... Han Solo. Como Han Solo. E ele também, ele viu algumas críticas, um outro bom amigo dele, que é da mesma geração, era o Martin Scorsese. E o Martin Scorsese recebia muitas críticas de sempre trabalhar com o Robert De Niro. E ele falou assim, eu não quero que o Harrison Ford seja o meu Robert De Niro. Né? Ele ficou marcado pelo Han Solo, ele vai ficar marcado nesse papel também. Entre outros atores que eles cotaram, um dos finalistas era o Tom Selleck. Chegou a ser escolhido o Tom que era o protagonista do seriado Magnum, que era um puta de um sucesso. Só que era um puta de um sucesso. Ele não pôde. O cara na época foi escolhido como o homem mais bonito do mundo, tal. O cara era um puta de um galã. Você lembra dele no Friends? Sim, claro. O cara é incrível. Já me compararam muito com o Tom Selleck, viu? Quando deixa o bigode... Eu vejo alguma semelhança, cara. Já me chamaram de homem mais bonito de Bragança também, toda coisa. Comigo e Tom Selleck. Mas o que aconteceu é que o próprio Tom Selleck, por conta de problemas contratuais com a série Magnum... Não conseguiu. Não pôde ir. E hoje quem é Magnum, hein? Pois é. Hoje quem é Magnum, olha que é a Indiana Jones, meu Deus. E o Harrison Ford Tom Selleck chegou, falou que quando ele viu o sucesso do filme, ele queria pular do precipício. Eu falei, não é possível, cara. Então, mano. E o Harrison Ford chegou, 5 dias antes de começar as filmagens, não foi um negócio assim? Beleza, vai, agora vai ele. Uma vez que não tinha Tom Selleck, o Spielberg chegava no George Lucas e disse assim, tem que ser esse cara, tem que ser esse cara. Ele é o ideal pra isso, cara. Aí o cara falava, não, mas ele é o Han Solo. Aí o Spielberg fala assim pra ele, ele é ator, cara. Atores fazem centenas de papéis. Ele pode fazer um outro papel, sim senhor.